Tivemos a semana passada lendo Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Eu vou ler novamente, embora nós tenhamos já falado sobre o texto inteiro, mas eu quero complementar esta lista de Salomão. E, por favor, não vão dizer que eu fiz como um irmão, dizem que isso é verdade, eu não sei. E quem me contou disse até a igreja onde isso aconteceu, mas eu declino o nome e eu não sei se aconteceu mesmo. O pastor pediu para os irmãos levantarem e falarem versículos bíblicos que eles sabiam de cor. Então o irmão levantava, dizia uma coisa, a irmã levantava, dizia outra, aí um lá se levantou e disse: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E sentou, todo satisfeito. O pastor levantou, encabulado, constrangido, para não querer encabular o irmão. Esse irmão realmente é um ditado popular, bem conhecido, e fala da importância da persistência. É muito bom isso. Agora, é porque não está na Bíblia. É só esse detalhe que eu queria deixar claro aqui tudo. Aí o irmão levantou, disse: ai, não está na Bíblia. Não, disse: não, pois bote que esse é bom. Então eu não vou fazer isso, mas eu vou colocar aqui algumas coisas não na Bíblia. Mas eu acho que essa lista de Salomão, ela é uma lista representativa desses 14 exemplos que Salomão deu, 14 pares de contrastes, vocês se lembram? Um oposto ao outro, como nascer e morrer, amar, odiar e tal. Já falamos de um por um. Mas ali é uma lista que poderia ser aumentada. Claro que essa é a lista que o Espírito Santo quis que ficasse registrado, e está registrado. Mas se fosse cada um colocar algo adicional, eu, por exemplo, diria: tem tempo de silêncio e tipo de barulho, pessoalmente, porque para mim é muito importante essa questão de silêncio, e me perturba profundamente, de uma maneira, eu acho até exagerada, me perturba demais barulho, me deixa bastante mexido e irritado. Então eu diria com toda propriedade, e tem momentos em que de fato não para o barulho, alguma imposição aí do vizinho ou coisa assim, e eu tenho que me lembrar: o senhor está me impondo um tempo de barulho, e é ruim, é uma provação grande para mim. Não, é para o outro, não, eu não estou nem aí para o barulho, pode estourar aí o som dele lá, que eu não estou ligando para isso. Tudo bem, claro, cada um tem suas sensibilidades, então não tenho a menor dúvida que cada um poderia escrever esses contrastes para si próprio. E eu gostaria de estender um pouco essa lista, não com tantas particularidades tipo barulho e silêncio, que é algo, como eu falei, pessoal, mas alguns contrastes que poderíamos também aplicar de uma maneira geral, e como vocês vão ver. Então, eu vou ler novamente, para a gente pegar o clima e o contexto, deixando claro que Salomão citou esses pares de contrastes dentro de um ponto que ele queria frisar bem: é que Deus decide tudo que ocorre, inclusive a vontade de cada ser humano, de cada propósito humano, está debaixo da determinação geral de Deus. Foi dentro desse princípio que Salomão, então, estendeu com esses exemplos. Mas ele não disse por acaso, como curiosidade: tem tempo de arrancar, tem tempo de plantar, que coisa interessante e tal. Ele teve um propósito para isso, era dizer que por trás disso há Deus. Então, claro que eu vou seguir o mesmo propósito. E vamos, então, a Eclesiastes 3, de 1 a 8. Eu pedi para vocês irem lá e eu mesmo não fui.
Diz assim, Eclesiastes 3, 1 em diante: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta lista que tornou-se parte das Escrituras. Eu tomo a liberdade de colocar mais 7 aqui, que entendo que é um complemento lícito no sentido de que Salomão, penso eu, estava dando alguns exemplos, como eu disse, não de uma maneira que exauria ou encerrava qualquer tipo de contraste neste mundo. Poderiam ser dezenas e dezenas de contrastes assim, reais, e que faz bem nós pensarmos nele, sempre de olho no que Salomão quis dizer, é que tu estás realmente no controle de tudo, até quando essas coisas ocorrem por vontade humana ou por forças da natureza, seja como for, mas tu tens determinado cada tempo de cada coisa acontecer. Então nos ajuda nessas considerações adicionais que sejam úteis a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu diria que tem tempo de trabalhar e tempo de descansar. O princípio de descansar é do início da Bíblia. Deus mesmo descansou, como vocês sabem, da criação. Agora, cada afirmação que eu vou fazer aqui, ou cada par de contraste, eu não me preocupei muito em dar base bíblica bem detalhada, porque iria ser necessário muito tempo. Então eu teria que ir na Bíblia e mostrar quando fala na necessidade do trabalho, quando fala de que Deus descansou. Eu vou abrir mão disto, porque são verdades muito conhecidas e fugiria um pouco do propósito, no sentido mesmo de provar biblicamente, porque considerem provado. Eu considero que vocês conhecem as passagens, e caso não conheçam, fale comigo ou alguém que pode lhe ajudar a consultar dezenas de passagens que vão estar por trás das afirmações que eu farei aqui. Então é basicamente uma pregação mais de tema do que mesmo de expondo o texto. Ok? Então, Deus descansou, sabemos disso. O sábado foi estabelecido na lei como o dia do descanso. As festas religiosas em Jerusalém, ainda de acordo com a lei, eram uma espécie de férias que os judeus tiravam para ir até Jerusalém. Era um descanso de alguns dias, envolvendo a viagem, a própria viagem de muitas pessoas chegando em Jerusalém. Era uma festa, era muito animado esse tempo de estarem juntos e ir fazer uma peregrinação lá em Jerusalém para realizar alguma festa. Então havia uma festa religiosa, havia um aspecto, sim, de descanso, de lazer, juntamente com uma obrigação religiosa. Essas coisas não são incompatíveis em si. Há muito prazer nisto e relaxamento também da dureza do dia a dia, do ganhar o pão com o suor do rosto. É muito grave em qualquer país alguém não ir à guerra, que é para ir, que tem idade para ser circunscrito. Alguns países, inclusive, têm pena de morte para um desertor, alguém que tem que ir, e certamente a lei de Moisés era
também exigente quanto a essa questão de guerrear, de enfrentar os inimigos, mas vocês sabiam que o recém-casado podia ficar 1 ano em casa sem ir à guerra? Podia ficar, não. Deveria ficar 1 ano em casa. E lá está escrito, sabe para quê? Para dar felicidade à mulher dele. Velho Testamento, que dizem que tudo lá é muito duro, e olho por olho e tal, tem uma ideia aí muito errônea, inclusive, de que o Velho Testamento não fala em amor, em misericórdia, em coisas mais delicadas do sentimento humano. Quem disse? Vai para Salmo. Mas mesmo lá na lei, Deuteronômio 24:5, e eu acho que vocês não devem se sentir obrigados a ir lá, não, porque, é como eu disse, eu vou quase que, em alguns casos eu vou dar uma basezinha e vou ler, mas outros eu não vou ler nenhum versículo. Homem recém-casado não sairá à guerra, proibido. Nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Esse é um versículo que devia ser mais pregado, não era? Em noites de casais, em encontros de casais, está bem esquecido aí. Grife aí, esposas, e exijam um pouco mais, não sei nem o quê, do seu marido ou dos seus pastores para orientarem os maridos a darem mais atenção às esposas. Eu sei que é muito bonito esse princípio. 1 ano! Era muito tempo. Não sei se nós vamos querer colocar isso na lei trabalhista aí, mas seria muito interessante. Jesus fez retiradas com os seus discípulos à parte da sua, vamos chamar, rotina de trabalho, ou rotina de cumprimento de missão, de ir de cidade em cidade, de pregar. Ele tinha toda aquela missão a cumprir. Que lá ele fazia uma espécie de um retiro. Ele saía de lado para um lugar onde ele nem costumava ir muito, para estar com eles lá. Um tempo de relaxar um pouco. Assim eu entendo claramente isto. Paulo falou, lá em Romanos 15:32, que gostaria tinha planos de ir a Roma, escrevendo para os romanos, tinha vontade de ir para lá, para descansar com vocês. A palavra que ele usou lá no grego significa fazer uma pausa, refrescar-se. Paulo, em plena atividade missionária, se você tiver curiosidade, Romanos 15:35. Aliás, 32, Romanos 15:32. A palavra que está aqui, deve ter em outras versões outra, mas no original é essa que eu já disse. A fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Não sei na época de vocês, para mim a palavra recreio era uma das mais bonitas e agradáveis do meu dicionário. Né? Tocava a campainha lá, recreio. O professor mal terminava a frase, metade já estava na porta, forçando a saída para ir brincar, tomar água, comer a merenda, pão com leite condensado ou coisa desse tipo. Na época a gente comia leite condensado, hoje é proibido, etc. Pois é. A época, hora boa, era época de recreio. Aí vem Paulo, dizendo, eu quero me recrear com vocês. Claro, não tem nada a ver com o recreio da escola lá de primária, ou coisa assim, mas, como eu disse, no original a palavra está bem traduzida por recrear, porque significa, como eu falei aqui, refrescar-se, ou fazer uma pausa. A parte de férias, que nós tiramos, não 1 ano, né, quando eles faziam, quando casavam lá, os judeus, mas de 30 dias, que é o normal hoje em nosso país, uma vez por ano. A parte disto, cada um, entendo eu, deve ter bem claro na sua mente qual
a sua rotina de trabalho, mesmo que seja dura, porque vai derramar suor, faz parte da maldição de Deus, que realmente foi, pelo pecado do homem. Então, a rotina de trabalho pode ser dura, pode ser intensa, como for, uns mais, outros menos. Mas, além de estabelecer cada um no seu coração qual será a sua rotina de trabalho, o tempo que estará ocupado, dedicado a ganhar o pão com o suor do rosto, acho que igualmente importante é determinar o tempo de descanso, mesmo no dia a dia. Além do sábado, do domingo, que nós chamamos como nosso dia de descanso, e usamos para vir à igreja e tudo, mas para descansar também. Numa época em que o trabalho ocupa um ponto muito importante nas nossas vidas, e de uma maneira que eu acho que tende a ser exagerado, até por causa mesmo da ideia capitalista, de ganhar mais, sempre mais, cada vez mais, e de empregos melhores, e empregos melhores vão puxar mais, vão exigir mais. Alguns dizem, vendi minha alma para a empresa, numa espécie de um exagero, mas talvez nem tanto. Então, aquela ideia muito, muito típica do mundo, de que quanto mais conquistar na vida, melhor, quanto melhor a posição, melhor, quanto mais influência tiver por um cargo forte, melhor. E tudo isso tem custo. E a ideia de que se alguém entrar no emprego e ficar lá 30 anos, 35, 40 anos, se aposentar e pronto, e lá ficou e fez um trabalho, vou tirar a palavra grande trabalho, fez um trabalho sério, digno, decente, alguém assim é olhado pela época moderna hoje como... Não fez um concurso depois de ter entrado neste concurso, um concurso melhor, que pague mais? Não. Fez algum mestrado, pós? Não. O que eu ganhei, o que eu consegui com esse emprego, com concurso ou não, eu consegui me adequar, estou satisfeito, vou cuidar da minha família dentro deste parâmetro e vou ter momentos de lazer, não vou viver estressado exageradamente, não. Eu estou falando aqui que todo ser humano devia fazer isso, toda pessoa, crente ou não, aqui em sabedoria humana mesmo. Não é a partir do princípio de que quanto mais dinheiro, melhor. Em princípio. E as pessoas vão olhar para mim com olhos melhores. As garotas que vão olhar para mim vão ser as mais prendadas. E os empregos serão os melhores. E eu serei mais valorizado até como pessoa humana. Se eu ganhar melhor, se eu me colocar melhor, se eu tiver um carro melhor, de preferência do ano. E isso está passaram para a sua cabeça isso, passaram para a minha. E nós passamos para os filhos e eles... Vamos quebrar alguma coisa disso, ou muito disso, nós crentes, agora eu estou falando, agora eu vou afunilar para os crentes. Entendo que um crente, além do aspecto de dizer, eu vou me contentar com esse padrão aqui de horário e de custo de trabalho que eu vou me dar, vai ficar aqui. Não vou morrer de trabalhar, não. Eu vou ter tempo, podendo, claro, são planos humanos. Quero tempo para minha mulher, quero tempo para os meus filhos, quero tempo para a minha cabeça, para o meu corpo, para a minha tranquilidade, para viver a vida. Quero um tempo para isso, sim, junto com o tempo que eu vou dedicar ao trabalho. Não é um princípio de que vai ser o máximo possível. Tem profissionais que trabalham 3 expedientes, eu não sei como é que pode.
3, de manhã, de tarde e de noite. 3. Não sei se é tão raro assim, não. Essa pessoa respira. Como essa pessoa para e admira a vida, ou se dá para a esposa, para os filhos, amigos, os pais mais velhos, claro, bem mais velhos, e tudo mais. E o crente, além de fazer de algo importante, qual é o tempo que ele vai ter para o seu descanso? Aí ele vai incluir aí trabalho de Deus. Porque eu estou tirando disso, claro, o que ele trabalha para ganhar o pão, o suor dele, é o emprego dele. Ele vai bater ponto ali, no emprego público ou privado, ou na sua própria empresa, empresinha ou empresona, mas ele vai, aquilo ali é o tempo que ele vai dali levantar o sustento dele, seguindo o que Deus disse. Tudo bem. Tirando isso, eu vou investir meu tempo como? Descanso, lazer, ótimo. Mas faltou ainda algo, e eu estou dizendo faltou, não é porque é o último, não estou falando em ordem aqui. Mas é importante considerar nisso o tempo para o trabalho de Deus, que aí vai entrar muito na consideração daquela primeira parte, como eu disse. Não, eu não vou ter 3 expedientes. Não, eu não quero um emprego que me dê o triplo do salário, mas o dobro do trabalho, da responsabilidade, que o patrão vai me ligar de madrugada e mandando correr para o escritório, ou com liberdade de me ligar 4 horas da tarde de sábado, fazendo uma pergunta, ainda mais abusado, porque me paga muito. Não. Quero não. Não quer, mas rapaz, é o triplo. Pode ser o quádruplo. Eu tenho tendência para escravo. E é porque o escravo não ganhava, coitado. Sempre ia embora comer, se tinha proprietários bons de escravos. Seja como for, não, eu quero ter minha liberdade de tempo para fazer o que eu quiser, além deste trabalho aí secular, seja como for, esse trabalho para ganhar meu salário, o meu ganha-pão. Pronto, eu quero ter. Você já pensou nisso? E nesse tempo eu vou dedicar uma parte para as coisas de Deus. E quando um crente fala das coisas de Deus, deve estar incluído através da sua igreja. Não quer dizer que tem que estar fisicamente na igreja fazendo alguma coisa ali no horário tal. Não. Mas de uma certa forma ligado com a igreja, em consonância com a sua igreja, em harmonia com a sua igreja, porque a igreja é o organismo através do qual o crente deve trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu quero passar para frente, mas deixando isso na sua mente, se possível. Cuidado com o trabalho demais. E cuidado com o descanso demais. Falando para o crente agora. Saiba dar limites para uma coisa e para outra e se organizar, o mínimo que seja. Eu não vou trabalhar além disto. Não vou. Eu vendo estou vou morar num bairro mais modesto da cidade, não tem problema, em vez de 2 carros eu vou ter 1, mas eu não estou aguentando, está ruim as tensões na minha cabeça, na minha família, com meus filhos, na igreja. Não estou, não está legal isso. Mas o dinheiro, tem o dinheiro, então esquece tudo. Não pode, gente, não pode ser assim. O dinheiro é em último. Dá para viver? Dá para a gente viver razoavelmente? Dá. Vamos nos contentar com isso. A Bíblia diz nele que a rigor, tendo que comer e vestir, é para se contentar. Tempo de saúde, tempo de doença. Essa não me dê nem o trabalho de puxar um versículo. Cada vez que Jesus Cristo curava alguém, cada vez que alguém estava doente, tirando os de nascença, mas cada vez que alguém tinha ficado doente, é porque trocou o tempo. Estava em tempo de saúde e ficou doente. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e cura aquela pessoa. Curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Ela não passava a vida com febre, então houve um tempo em que ela
teve tempo de adoecer. Aí o Senhor Jesus Cristo chegou lá e curou a febre dela. Então, o tempo dela ficar doente, acabou-se. Tempo agora de saúde de novo. Até quando? Não sei. Mas não precisa eu mostrar biblicamente que tem tempo de doença e tempo de saúde. E por que se é tão óbvio, por que eu puxei? Bom, primeiro que Salomão puxou um bocado de coisas ali óbvias também. Porque a questão ali não era só ensinar que tem tempo de plantar e de não plantar, tempo de costurar e tempo de rasgar. Nós sabemos disso. Mas, como eu falei, por trás disso ele está lembrando cada detalhezinho desse, cada coisa que ocorre, cada contraste desse que a gente nem nota, que está variando, rasgando, costurando, plantando, arrancando. Cada detalhe deste está previamente determinado por Deus. Ele, ali então, ele estava exemplificando com aqueles pares de contrastes o que ele tinha acabado de dizer, mas a rigor não era um ensino, porque nós sabemos que existe tempo para essas coisas, de nascer e de morrer. Não precisa Salomão nos dizer isso. Nós sabemos. Então, não é porque é óbvio que eu queria deixar de colocar isto. Eu coloquei por causa do seguinte, a seguinte questão. Todos nós sabemos que há tempo de saúde e tempo de doença. Uma criança, quando começa já a falar, a entender as coisas, bem novinha, já sabe. Está dodói, um dos primeiros nomes que ela aprende é o tal do dodói, é doente. Experiência de todos nós. Mas eu resolvi falar neste assunto por causa da dificuldade de aceitar o tempo de doença. É correto se precaver, é correto ter os cuidados necessários, tomar medicamento necessário, ir para os profissionais necessários. Mas uma vez tomadas essas providências que estão ao nosso alcance, não adianta especular muito, se angustiar demais. O que aconteceu? Será que foi isso, foi aquilo que causou isto? Como eu disse, dentro do normal, dentro do que se busca lá com o médico, se estabelecer, até para saber se tem alguma alergia, algum alimento, coisa assim, claro, tudo bem. Eu estou falando que muitas vezes nós ficamos querendo, meio inconformados. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não tinha adoecido. Eu acho que foi aquele banho de mar de tarde. Tem impressão. Mas o médico disse que não tem nada a ver um banho de mar de manhã ou de tarde. Não, foi a manga misturada com leite. Não, mas o médico disse que não tem nada a misturar a manga com leite. Mas minha avó dizia que tem, então deve ter sido. Eu estou meio levando no bom humor aqui, mas o fato é que a gente fica muito remoendo em cima disso. Será que eu vou ficar bom? Ai, tem minhas férias daqui a um mês. Eita, será que eu vou conseguir? O Natal, se eu perder o Natal. E isso, aquilo, especula, e fica, e se chateia. Eu sou bom nisso. Nós somos bons nisso, mas e quantas vezes com a minha síndrome do intestino irritável, quantas vezes eu descobria que eu estava mais triste porque estava mais uma vez em crise do que com a crise em si. Será que é meio complicado entender isso? Talvez não. Eu me pegava, eu estou aqui muito triste, eu estou muito triste, abatido. Por quê? Porque estou com muita dor, muito desconforto. Não está nem tanto assim, não é das piores, não. E porque tanto abatimento, aí eu me forçava a descobrir. Descubra! Aí estava lá o motivo. É porque eu estou com a nova crise. Isso confirma que eu tenho essa síndrome e isso me atrapalha nas minhas coisas, nas minhas obrigações. Aí ficava chateado pela doença. Aí eu dizia, aqui está errado. Você quer sofrer com as dores e tal, tudo bem. Mas ficar abatido porque está doente, acho que aí nós devemos lutar contra e encarar com mais naturalidade esta realidade da vida. Você vai adoecer, irmãozinho. Não tem
jeito. O seu filhinho, a sua filhinha de 7 meses ou de 40 anos, porque tudo é filhinho, né, para o pai ou para a mãe, vai adoecer, sim. Não, mas tudo bem, mas se for uma gripe, né? Mas Covid já começa a complicar, porque pode ser um Covid fraco, um Covid que maltrata, vai entubar, um Covid que mata, aí já começa a complicar. Não, e um câncer, e aí não dá. Não. Seu filho vai adoecer. Você vai adoecer. Talvez você vai morrer de doença, talvez não. O que eu quero com isso? É dizer assim, vamos descansar mais nas mãos de Deus, com as doenças, deixe elas virem. Não é desejar, não é curtir, ficar saltitando de alegria. Não, embora a alegria interna do Espírito Santo, até isso sim, mas tenha paciência. Peça a Deus para lhe exercitar nas virtudes espirituais com as doenças. Lhe ajudar a ser mais misericordioso com os outros que sofrem. Você não está nem aí se alguém está doente ou não. Mas quando você está, não está desproporcional isso, não. O mundo se acabou porque você, um filho seu, está doente. E o outro lá está com uma doença muito mais grave e tudo, você não está ligando muito. Agora, claro que tem que ser proporcional de fato, o outro está ali, é seu filho e tal, eu sei disso. Mas examine isso. Será que Deus quer ajustar um pouco os meus sentimentos com relação a essa questão de misericórdia, compaixão com os que sofrem? Agora você sofre um pouquinho para você saber como é e aprender. E tem a paciência, como eu já falei, tem a longanimidade, tem muita coisa para você aprender. Aplicar o tempo enquanto está, porque não é porque está doente que está sofrendo e morrendo de dor o tempo todo, não. Às vezes o médico diz 1 mês sem sair de casa, 1 mês, eu estou bem, você pensa que está bem. Está melhor, mas se exagerar vai piorar em casa. O que eu vou fazer em casa? Senhor, isso aqui é algo que deve ser riquíssimo para mim. Eu estou 1 mês em casa, pago, porque eu estou com licença médica, ordem médica, em casa, não estou morrendo de dor, as dores passaram, melhoraram muito, estou até me sentindo bem, cada dia um pouco melhor, mas, Senhor, olha só, mas eu não estou de férias, né? Bom é férias que você sai, sabedoriazinha profunda como um pires raso, como pires. Porque, paciência, eu queria estar de férias, eu queria estar isso, eu queria ao menos ir poder para o shopping, o médico não deixou eu ir para o shopping. O que custa? Tem que ficar em casa. Tesouro que Deus colocou nas suas mãos, ouro em pó, em casa. Em casa tome Netflix e YouTube, direto, o dia todo. Não, vai ter tempo para isso, escolha o que você vai ver, com cuidado e tal, mas tem coisa interessante, sem dúvida, mas aplique de uma maneira sábia. Então, mesmo no seu descanso forçado ali, vai ter tempo de ver um documentário interessante, ou até mesmo um filme saudável, mas vai ter tempo também de busque com Deus. Não, eu vou tirar um tempo para orar aqui nestes 30 dias. Vou tirar um tempo para ler aquele livro que eu sempre quis ler, ou aquele livro que eu nunca... Gente, ia passar a pregação todinha falando nisto. Como aplicar o tempo, 1 mês em casa, sem dor, supondo. Quando vem dor, já fica diferente, já são outros tipos de lições que virão as dores, e às vezes dores cada vez maiores, até ir para o céu, sim. Doenças terminais, tem de todo jeito, você sabe disso, todo tipo. Mas Deus não foi pego de surpresa em nenhum desses tipos. E você não vai nunca pegar Deus de surpresa e dizer, e agora, Senhor, o que é que eu faço?
de útil, de saudável espiritualmente. Agora estou com dor, estou num lugar ruim, estou isolado aqui, e agora? Agora eu não sei mais, esgotou. Nunca você vai encontrar Deus assim. Provavelmente Ele não vai aparecer para você e vai explicar tudinho, mas com certeza o Espírito dele saberá colocar no seu coração, se você estiver aberto e conformado com a situação. Não tenho a menor dúvida que o Espírito Santo há de colocar no seu coração paz, nem que seja, feche os olhos aí, aguente a dor e se lembre de Jesus Cristo, que foi um homem que sabia o que era padecer e era um homem de dores. Pronto, tá bom assim? Fique aí e aguente, e ore pelos que estão piores do que você, ore por isso, por aquilo, você quer uma sugestão de nomes para orar? Eu lhe dou também, o Espírito Santo está aí para lhe ensinar, para lhe sugerir, vem à sua mente muitas coisas. O que não pode é dizer assim, fui pego de surpresa, eu não esperava essa doença. Espere! Alguns me chamam de pessimista. Eu fico um pouco preocupado, que são as pessoas que mais me amam e que mais me conhecem. Não gosto muito disso não, mas chamam. Mas eu não abro mão, não. Eu acho que eu não sou pessimista, não. Eu acho que eu sou realista. Aí eu não esperava que isso acontecesse. Esperava. Mas é muito pessimista, esperava uma desgraça dessa. Não é bem que esperava, eu achava que era razoável. Estatisticamente, a probabilidade existia. Não sei se tem alguma coisa do engenheiro aí na cabeça, não sei. Mas por que não? Por que não? O que aconteceu com a Rose ontem, o irmão dela? Por que não? E por que não com você? Amanhã, comigo? Por que não? Mas não esperava isso, não esperava no sentido, claro, daquilo acontecer de uma maneira exatamente como aconteceu, ninguém sabe, mas esperar no sentido de abrir os olhos todo dia e dizer assim, eu não sei o que virá hoje, a doença que vai entrar pela minha porta hoje, ou a tragédia, eu não sei. Senhor, me ajuda se e quando vier, e um dia vai chegar. Agora, viver esperando todo dia isso, e já com o coração e os sentimentos como se aquilo já estivesse acontecendo, não, aí entra numa morbidez, claro, aí entra mesmo num pessimismo, aí é uma situação muito à frente do que eu estou dizendo, mas está prevenido e achar tão natural adoecer quanto não adoecer, pode esperar que vai acontecer. E, enquanto não acontece, perceba que está com saúde, agradeça a Deus e use a saúde para a glória de Deus. Pronto. Tempo de aconselhar e tempo de não aconselhar. Que é saudável, biblicamente aconselhar, é claro, isso é ponto pacífico. 2 Timóteo 4:2, o tempo hoje está correndo mais do que normalmente, eu não vou ler. Lá fala, aconselhar, exortar e tudo mais. Então, estou dando uma base bíblica aí, mas nem vou ler. Talvez seja um pouco estranho eu dizer que há tempo de não aconselhar. Aconselhar, sim. Mas não aconselhar, pois é. Provérbios capítulo 9, versículo 8, é tempo de não aconselhar. Não aconselhar. Provérbios 9 e 8 diz assim: não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Escarnecedor, gozador, irônico, debochado, não é para aconselhar não. Não, mas aqui fala repreender. É, basicamente a mesma coisa. No sentido que eu quero dizer, você chegar e quero conversar, quero lhe dar uns conselhos, você está fazendo isso, está fazendo assim, isso não é muito bom, já está repreendendo.
entendendo, não adianta, ele não quer ouvir. Não adianta. Isso para pastor é muito difícil. Às vezes você passar a linha, sabia? Porque uma das grandes responsabilidades de um pastor é o aconselhamento. E quando chega o momento, o pastor diz assim, não, eu não vou aconselhar essa pessoa, não quer saber, quer discutir. Uma vez eu conversei com ele, estava agredindo a Bíblia, não vou. Está certo, não está errado não. 15 e 12 diz a mesma coisa, não aconselhar o escarnecedor. 23 e 9, aí já fala outra palavra. Não faleis aos ouvidos do insensato. Está vendo? Porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fale com ele. Então não é um princípio bíblico de sempre e em qualquer momento você ir falar com alguém, aconselhar, exortar, confrontar. Não! Vai ter momentos de não fazer, e pessoas para os quais você tem base bíblica para não fazer. Obviamente precisa de discernimento, procurar o Espírito Santo, para dar sabedoria para quando decidir uma coisa ou a outra e tal, mas tempo de não aconselhar. 29 e 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura, ou seja, Deus vai se vingar, Deus vai de alguma forma discipliná-lo. Muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Cerviz é pescoço, endurece o pescoço, não quer ouvir. Você vai pagar por isso. Deus mesmo vai providenciar uma maneira, coisa assim. Não está claro como será isso, mas está aqui. Agora vamos tirar o tolo de lado, o insensato de lado, o arrogante de lado. Mesmo que não se trate de alguém assim, há momentos inconvenientes para aconselhar. Mesmo um irmão. E muitos aconselhamentos eu acho que não dão certo, porque não é respeitado isto. Não é tempo de aconselhar. Você quer ver um exemplo? Quando o aconselhado estiver sob intensa emoção, raiva, um choque, você vai chamar alguém para aconselhar, alguém está chocado, vamos para o meu gabinete lá para a gente conversar. Não vai dar certo. Ou com intensa raiva, chutando as coisas. Não, sai de perto para ele não chutar você. Alguém que não quer ouvir, não adianta. Não deis pérolas aos porcos, para que eles não se voltem contra você. A ideia ali é que o porco vai mastigar a pérola, achando que é algum tipo de alimento, um ervilha, coisa assim, e não é, é duro. E ele vai se irritar e ter a tendência de atacar quem lhe deu algo tão ruim. Parece que essa é o que tem por trás do aspecto circunstancial do que ele disse. Mas que ele disse, disse. Não deis pérolas aos porcos, não dê alguma coisa que o outro não valoriza, não quer saber. Tenha raiva. Você tem um evangelho para dar para alguém, o outro não quer ouvir, não dê. Eu sou resistente. Eu, pessoalmente, tenho medo de errar, confesso a vocês. Resistente a continuar orando por pessoas que conhecem o evangelho, sabem frequentar igrejas, conhecem bem as escrituras e continua tão no mundo quanto antes, talvez até mais. Pode ser fé pequena da minha parte, eu não sei. E alguém assim, geralmente, você vai conversar,
Tem aqueles que são logo duros, até grosseiros, mas tem aqueles que são mais educados e mais lisos. E você vai, e delicadamente, podendo, eles vão e mudam de assunto. Não querem conversar. Talvez não vale morder, como um porco com raiva da pérola dura. Talvez vai ser um pouquinho ali mais educado, né? Vai morder a pérola, não vai gostar, vai olhar meio chateado para a pessoa e sai de banda. Não sei. Não é sempre que vai lhe morder, não. Mas está orando por pessoas que não querem conversar, fechados ao Evangelho, especialmente os que conhecem bem o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia deles e vamos orar por eles quando sentirmos vontade. Eu acho, pessoalmente, que tem tempo de não orar, não falar, não exortar. Deixa. Sempre dando exemplo, querendo o melhor para ele. Sempre. Mas isso não significa obrigatoriamente disposição de conversar ou até mesmo de orar, uma vez que você tem tantas pessoas para orar, não consegue preencher sua lista, pessoas que admitem plenamente muitas coisas, que não conhecem as Escrituras, e por mil motivos você sente vontade de orar. Eu acho que isso é pessoal, é um pouco misterioso, mas eu quero dizer para vocês que eu penso que você não deve se sentir obrigado a orar por toda e qualquer pessoa que não tem Cristo no mundo. Não, especialmente incluindo alguém conhecido e tal. Peça a Deus que coloque no seu coração as pessoas pelas quais você quer. Ele quer que você ore. Não é tempo de aconselhar alguém que está apressado. Pastor, eu preciso tanto de um conselho, tanto, mas é importante para a minha vida. Ótimo. Vamos marcar uma conversa. Não tenho tempo, não. Isso é comum no ministério de um pastor, muito comum. Eu preciso muito conversar. 2 horas, meu irmão, vamos marcar. Terça, tá bom? Não tenho tempo, não. Mas quando? Não tenho. Não tem tempo? De jeito nenhum. Precisa conversar. Muito. Vamos fazer o seguinte, vamos correr ali no gabinete, você tem 3 minutos? Tem. Pois vamos. Vá não. Não adianta. Não adianta. Uma vez alguém assim, eu disse, Aí pense um pouco, se você estivesse doente, você iria falar com o seu chefe, iria dizer que você precisaria de um tempo para ir no médico? Claro, pastor. Pois é. Você já pensou em dizer para ele que você está precisando de um tempo para cuidar de você? Não vai mentir para o seu chefe, óbvio, nem nada, mas você não pode usar um pouquinho de criatividade e de sabedoria. É verdade que você precisa cuidar de você, claro que a sua alma é mais importante do que seu físico, no mínimo igual, para não dizer que é mais importante. Está precisando, estou precisando muito, estou sofrendo, está ruim, pastor, meu casamento. Então, aí, com pouco tempo, pastor, consegui um tempo com o chefe. Você não enrolou, enrolei não. Mas deu certo, deu certo. Autorizado, ou autorizada, não me lembro detalhes. Mas curioso isto. Mas essa pessoa demonstrou muita vontade. Não só necessidade, mas vontade de ser aconselhada. Precisa valorizar. Outra coisa muito comum em pastor, dizer, pastor, eu só preciso conversar com fulano. Como é? Só preciso conversar com fulano. E como é que você sabe que eu preciso conversar com fulano? Porque ele precisa muito das suas palavras, dos seus conselhos, muito bem. Ele sabe? Ele concorda com você? Ele é meio duro, teimoso, mas precisa conversar com o senhor. Pois é, vai continuar precisando. Lógico, não adianta. A pessoa tem que querer, tem que se dispor. Pessoa que não está concentrada. E eu estou falando isso, dando exemplos pastorais, que é onde eu estou mais
em atividade, mas, é claro, não estou falando aqui só para pastores, não. Eu quero falar com você também, que às vezes eu vejo um crente conversando com outro, e telefonando e tal, e o fulano não sai do canto, e eu ligo, mas às vezes parece que não quer conversar muito. Eu digo, já disse muito, pare, ora, discipulado, quantas vezes eu já determinei, pare esse discipulado. Pastor, pare, eu estou determinando, pare. É assim que está, o andamento discipulado está assim, você tem que sair correndo atrás do discipulado, você discipulador, e ele não atende o telefone, e quando atende, dá uma desculpa, e marca outro, e vai, e cancela, está assim há 2 meses sem ter uma aula. Não sei mais o que eu faço. Eu sei. Pode cancelar por minha conta. É contra a minha orientação continuar esse estudo. A pessoa tem que, no mínimo, valorizar o que está sendo feito para ela. Você tem tempo sobrando para jogar fora? Não, mas eu sei, você nem falar, eu sei que você não tem. Não vá. Então, são coisas que acontecem com o crente, mesmo não o pastor apenas, não. Mas no dia, seja sábio, seja prudente com o seu tempo, com a sua mente, com a sua cabeça, com o seu bem-estar, tudo isso está incluído. Tempo de aprender e tempo de ensinar. Tempo de aprender, tempo de hora de ficar calado, ouvindo, bebendo o que o outro está dizendo, tem tempo para isso. E não fala apenas de um mais velho, de um professor talhado para isso, alguém perito, muito inteligente, não, mas simplesmente alguém que tinha uma certa sabedoria, uma perspicácia, ou uma idade, ou passou por experiências que você não passou. Nós temos muito que aprender dos outros, muito que aprender dos outros, pois tem tempo de aprender. E claro, tempo de ensinar, não formalmente numa classe, mas simplesmente dizendo que você sabe, o que aprendeu com a vida, alguma coisa útil. Quem tem o que transmitir e não o faz, ele está privando o outro ou os outros de bênçãos. E que gostam de aprender, que precisam aprender, precisamos estar dispostos a falar mais do que você tem aprendido, do que Deus tem lhe proporcionado. Agora, talvez seja muito cômodo não abrir a boca, especialmente aqueles que já têm mesmo a tendência natural de serem mais calados, mais reservados. Entendo. Mas não se esqueça, você privar alguém de ouvir o que você tem a transmitir, você sabe que a pessoa está passando por uma certa circunstância, ou numa roda de conversa, você viu que a pessoa comentou algo, eu teria o que acrescentar, eu passei por isso, eu acho que eu teria o que dizer, não, eu não sou bom de falar, não sou professor, não sou isso ou aquilo. Não faça isso, não. Tem tempo de ensinar. Agora, não precisa ser como tem gente que quer ensinar todo mundo o tempo todo, qualquer assunto. Tem gente que só não ensinou a mãe a dar de mamar a ele porque ele não sabia falar. Mamãe não é assim, não. Você deve conhecer gente assim que quer ensinar tudo, o tempo todo. Gente assim não opina, dá aula, né? Uma mera opinião. Vai falar de política, que é uma coisa totalmente, cada um pensa uma coisa, vai falar de religião, vai falar de futebol, já vem num tom professoral. Não, porque o pastor disse que tem tempo de ensinar. Não, não é bem assim. Eu disse que quando você tem o que transmitir, você sabe que aquilo ali poderá ser útil, então não cale, ensine, mesmo de uma maneira informal. Então, seja moderado se você quiser ensinar alguma coisa. Provérbios 10, 19, Tiago 3 e 2, eu não vou ler, eu quero apressar um pouco. Tempo de reconhecer que errou e tempo de não reconhecer que errou. Essa é delicada. Alguém lhe confronta, dizendo que você fez algo errado, ou magoou, ou ofendeu,
ou mentiu, alguma coisa. Se você concorda com aquilo, não tem nem o que pensar. Nem o que pensar. Reconhecer, pedir perdão, se o caso requerer isso, tomar alguma providência, se for o caso também, assunto encerrado. Mas você pode estar achando que o outro está enganado, enxergando diferente do que realmente aconteceu. Você não é obrigado a concordar cada vez que alguém vem lhe confrontar, dizendo: irmão, eu quero dizer com todo o respeito, todo o amor, e é mesmo, com respeito, com amor, mas irmão, está errado. Por quê? Por isso, isso, isso. Não bate. Não foi assim. Não posso concordar com o irmão quanto a isso. Diga, tem hora de não reconhecer que errou. Ah, mas o outro vai pensar que eu sou orgulhoso. Orgulhosinho, né? Erra e ainda nem reconhece. É melhor ser orgulhoso ou hipócrita? Eu não quero troco. Porque quem diz que reconhece que errou sem ter reconhecido, está sendo hipócrita. Ou covarde, ou eu não sei o quê. Mas coisa boa não é. Já aconteceu algumas vezes. Pastor, aconteceu isso, mas não é possível, fizeram isso com você, fulano fez isso comigo. Ele agrediu dessa forma, agrediu. O que você fez? Ele reclamou e eu pedi desculpa. Você pediu desculpa, ele lhe agrediu e deu um jeito de lhe convencer que você que é o culpado, você concordou? De jeito nenhum, pastor, ele está completamente errado, não foi assim não. E você pediu perdão? Pedi. Não é para pedir? Não. Tem hora de não pedir perdão. Uma hora é quando você não está convencido de que você causou uma ofensa, ou que você errou. Claro, eu não sei de onde é que alguns irmãos tiram isso da cabeça. Tem que pedir perdão a tudo e a todo o tempo todo, mesmo que seja acusado absolutamente de uma maneira errônea, injusta. Não. Agora, claro, não reconhecer não é dizer para o outro grosseiramente que ele não está sabendo o que está dizendo, que ele está pervertendo a verdade. Não. Você fala com humildade, você fala com serenidade, diz: olha, irmão, eu estou correndo um risco até de ser considerado orgulhoso, arrogante, mas, irmão, eu não consigo, pela minha própria honestidade, eu não consigo reconhecer que o irmão está dizendo aí, realmente aconteceu, que eu acho que eu errei, eu acho que não, assim, e explica. Diante de Deus, estou com consciência tranquila e tal, e acabou. Mas não reconheça que errou, apenas para não ser confundido com orgulhoso ou para satisfazer um irmão zangadão, agressivo, e que vai ficar mais agressivo ainda. Não justifica. Essas coisas de pedir perdão, de perdoar, essas coisas são fortes, são delicadas e devem ser levadas muito a sério. Dar outra face e não ser agressivo, isso não significa reconhecer. Eu não vou entrar por aí, que eu vou ter que falar muito para explicar isso. Mas eu temo que alguns podem confundir esse princípio que o Senhor Jesus Cristo colocou ali, que é muito mal compreendido muitas vezes. Algumas pessoas podem achar que isso leva ao ponto do crente estar sempre se derretendo o tempo todo e pedindo perdão, e sempre ali, aí mistura isso com humildade, mistura isso com, não sei, largueza. Não. O que eu fiz contra você, para você bater em mim? Diga o que eu fiz. Silêncio. Se você não consegue dizer o que eu fiz para justificar você me bater no rosto, por que você fez isso? Mais silêncio. Eu já disse várias vezes, eu não queria estar na pele daquele homem, não.
Não é nem pelo que Deus poderá fazer com ele, que eu não sei, é com Deus, mas pela exposição que Jesus o colocou, a maneira como Cristo expôs o absurdo do gesto dele. E não é dizer eu mereço receber essa gração e tal. Negativo. Por que eu fiz? Então, se eu não fiz, por que você está me batendo? É exatamente isso, não reconheço que eu estou precisando levar esse tipo de agressão. Se eu levei, não vou reagir, não vou lhe dar outra, que eu bem poderia. Mas estou aqui, e se quiser bater na outra, bata. É isso. Tempo de criticar e tempo de elogiar. Eu me refiro a uma crítica construtiva, porque crítica destrutiva não presta em situação nenhuma, uma crítica ácida, maliciosa, não. Agora, mesmo crítica construtiva tem a hora certa de fazer. Jesus elogiou várias pessoas. Eu já ouvi pastor dizendo, eu não elogio ninguém. Como? Não elogio ninguém. Por quê? Você acha pouco o que as pessoas já são orgulhosas? E eu vou dar corda? Para orgulho e para vaidade humana? Eu vou nada, não elogio ninguém nunca. Ó mulher, grande é a tua fé. Quem tiver fé como um grão de mostarda, diz aquele monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Será que a mulher tinha fé deste tamanho? Não sei. Eu só sei uma coisa, é que ele vibrou com o tamanho daquela fé que ele estava vendo ali, e para ele foi muito significativo, e ele achou robusta aquela fé, sem comparativos, e disse claramente, deu corda para ela ficar orgulhosa, não vem ao caso, penso eu, não vem ao caso. Outra coisa que eu fico perguntando, será que ele não via mais defeito nenhum naquela mulher? Nenhum, zero? Não. Nem na própria fé dela? Claro que ele via. Muitos. Devia ser uma fé como a nossa, muito imperfeita e tudo. Mas ele achou por bem destacar naquele momento um aspecto daquela fé, e ele falou, elogiou. De vez em quando ele elogiava um. Então, a fidelidade, o zelo. Não tenho visto em Israel um homem como este. Como eu disse, eu tinha vários exemplos para falar para vocês, mas ia ficar muito, eu não estou conseguindo nem ficar no meu tempo. Seja como for, elogie. Tem hora de elogiar, sim. Pastor, a minha mulher fez um prato, a bichinha. Eu fiz de tudo, pastor. Deu não. Pastor, estava bravo. Me diga uma coisa, meu irmão. A cor da comida estava agradável aos seus olhos? Estava. Elogie a cor. Estou exagerando, né? Essa mulher, esse azul desse filé está uma coisa linda. Eu acho que é divórcio do dia seguinte. Então, não exagere. Mas, elogie o que for elogiável. Elogie o que for elogiável, licitamente, sinceramente. Tem hora de elogiar. E, claro, tem hora de criticar. E aí que deve ser uma crítica bem feita. Jesus também criticou pessoas, duríssimo com os fariseus, mas ele elogiou também discípulos. Ele criticou também discípulos, lembram? Porque sois assim, tímidos. A palavra tímido ali no original grego é forte. Sabe o que quer dizer mais ou menos? Acovardado. Eu não gostaria de ser chamado disso, não. Se bem que por Cristo, se alguém quiser me chamar um dia, chame. E, claro,
tendo motivo, de repente possa até ser mesmo, não sei. Mas independente disso, é bom lembrar que Jesus criticou. Então, é crente? É, não pode criticar ninguém. Quem disse? Deve, da maneira certa, no momento certo. Às vezes uma crítica ajuda mais o outro que um elogio. O elogio pode até ser perigoso, pode estragar o outro, conforme disse o pastor lá, pode inflamar mais ainda um ego. Pode, eu reconheço. Tem esse risco? Tem. Não é porque tem o risco que eu não vou elogiar. Tempo de ser criticado e tempo de ser elogiado, que é o outro lado da moeda, mas esse eu não vou desenvolver, eu vou encerrar. Ainda tinha até um bocado para falar de questão de crítica, mas eu vou encerrar aqui. Seria interessante você, orando, pedir ao Espírito Santo ajuda para enfrentar melhor situações opostas da vida, entender que elas existem, sabedoria para identificar tempo de isso, tempo de aquilo, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Eu não aguento jogar fora nada. Cuidado com esse tipo de atitude. Lá em casa o correio chegou com 10 envelopes, já jogo 9 fora. Não faça isso, que pode ser uma multa da Receita Federal ou do juiz lhe chamando, um delegado lá. Não faça isso. Então, não jogar fora coisa nenhuma nunca, ou jogar fora tudo que chega nas suas mãos, faça assim. Tem tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tem doenças de guardar. Tem pessoas, deve ter um nomezinho lá na psiquiatria, lá, que eu não sei qual é o nome, mas de pessoas que guardam jornais de 20 anos atrás, revistas, uma caixa de um sapato que comprou há 12 anos, não é brincadeira. E chega ao ponto que a casa não tem mais onde a pessoa andar, tem só uns corredorzinhos apertados, onde a pessoa vai até o banheiro, ou vai. Já vi fotos, chega a dar uma coisa ruim no coração da gente, a gente morre de pena, é uma doença. Não consegue jogar nada, absolutamente nada, fora, e vai acumulando ao ponto da casa fisicamente não caber mais. Isso é um extremo de um extremo. E aquele que não guarda nada de nada, nunca está perdendo tempo, perdendo sempre tudo. Então, peça ao Espírito Santo que ele lhe ajude a discernir essas coisas, em vez de dizer, não joga as coisas fora, eu não faço isso. Senhor, me mostra a hora de perdoar e de não perdoar. Não perdoar, digo, e de... Esse não perdoar, aí toquei num ponto que complicou, porque aí tem que haver arrependimento, e se não houver, o próprio Deus condiciona o perdão, tudo bem. Então, vai ter hora de perdoar facilmente, e vai ter hora de considerar essa questão de perdoar com muito mais cuidado. Pronto, deixa assim, depois eu enfrento essa situação com mais calma. Mas hora de criticar e hora de não criticar, hora de elogiar, hora de receber uma crítica bem, hora de não receber uma crítica bem. E peça a Deus. Mas sabendo que tem as horas, tem os momentos, eles vão chegar. Não se deixe inconformado ou inconformada. Eu não quero essa parte. Eu não gosto de rasgar nada, eu só gosto de costurar. Você vai ter tempo de rasgar, não adianta, vai. Entende? É isso que eu quero colocar na mente de vocês, na minha própria mente, para nós sermos mais maleáveis nas mãos de Deus. Lembrando que Salomão disse lá no começo, Deus determinou tudo isto. Ele tem determinado até os propósitos de cada um. Você resolveu rasgar alguma coisa? Deus determinou antes. Não quer dizer que é certo ou errado moralmente para você. É outro assunto. Eu falei nisso na mensagem passada. Mas seja mais maleável com as coisas que Deus impõe a você. Deus está me impondo um sofrimento grande. Tá bom.
Deus está me impondo um momento disso, um momento daquilo, agradável ou não. Seja cordato com Deus, seja manso e aceite as coisas que Deus determinou para você. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelas Escrituras que nos mostram o quão importante é a sabedoria tua no nosso coração, para sabermos as horas, os momentos de fazermos as coisas. É difícil, muitas vezes, erramos muito, até mesmo pensando que algo é biblicamente errado sem ser, o que é biblicamente obrigatório sem ser. Isso certamente atrapalha o nosso progresso espiritual, o nosso andar em Cristo. Então, nos dá sabedoria, que cada um de nós seja mais conformado com os altos e baixos, com os contrastes, os pretos e os brancos, que tu nos impões. E assim fazendo, honremos a tua vontade, o teu desejo, honremos o Senhor Jesus Cristo, e de uma maneira ou de outra, sempre brilhando como luz neste mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.